Não disse que era rapidinho? Já voltamos com o segundo bloco desta edição do Oficina do Direito, na qual recebemos o Dr. Luiz Cancelo, psicoterapeuta desde 72, mestre em educação, autor de várias obras que mencionamos no início, e estamos tratando hoje de terapia online. Algo novo, algo que certamente trará muito debate, muita controvérsia, mas que crescerá demais também sua utilização no país, porque este que vos fala, como vocês viram no bloco anterior, utilizo a terapia online, gosto muito e defendo arduamente, desde que obedecido um mínimo de critério ético. Não aqueles impostos, na minha opinião, humilde opinião, não aqueles impostos pelo Conselho Federal de Psicologia, que eu acho que é muito engessamento, é muito exacerbada a cautela deles, mas tendo um pouquinho de critério ético, eu acho que muita gente se beneficiará sim da terapia online. Professor, voltando aqui à nossa discussão, eu vou pegar o gancho de quem critica a terapia online. Alguns críticos dizem que há algumas espécies de sentimentos, como expressões, alegrias, raivas, até a forma de estar vestido, cabelo, barba, etc., que só são detectadas no encontro presencial, que é impossível, ainda que haja uma nitidez de imagem muito grande, que é impossível detectar essas formas de expressão de sentimentos na terapia online. O que o senhor pensa disso? Só um parênteses. À vontade. Eu entendo as restrições do Conselho. Certo. Você tem milhares de profissionais, você não pode esperar que todos sejam absolutamente claros e éticos. Graças a Deus, a maioria, até onde eu saiba, né? Mas o Conselho, você sabe, como Conselho da sua profissão também, tem que colocar alguns parâmetros para que a coisa não descambe. Né? Uhum. Mas vamos aí. Cada tema que você levanta dá conversa para mais de metro, né? Então vamos lá. Nós temos aí uma série de questões das resistências. Primeiro, antes da questão dos sentimentos expressos ou não online, uma série de resistências nós temos devido a diversos fatores. Primeiro, a minha geração, eu estou com 66 para 67 anos, né? A minha geração... Tá bem, professor. Muito bem mesmo. A minha geração não nasceu com o computador na frente. Sim. Então, muitas pessoas da minha geração não se adaptaram à questão do computador, né? E você falar para essas pessoas que alguma coisa pode ser feita por computador, já, logo na primeira visão, já parece um absurdo. Se você se lembrar, você provavelmente já passou por isso, ou não sei se parentes seus, filhos, sobrinhos, será? Quando você está trabalhando no computador, inicialmente, né, e aí os pais chegam e tal, onde que está o fulano? O fulano está no computador, não fala, ele está estudando, ele está jogando, ele está vendo filme, ele está trabalhando, está no computador. Então, no computador já é uma coisa, não deveria estar tanto tempo no computador. Sim. Já tem toda uma conotação negativa. Né? Concordo. Eu sei de muitos colegas que até hoje não se adaptam, acabaram tendo e-mail meio na marra, porque também é quase impossível hoje você trabalhar sem e-mail, né? E até muito artigo científico hoje está na net, né? A própria revista do Conselho, uma revista do Conselho, já não tem mais a forma física, a forma material. Física, né? Algumas já estão lá no site do Conselho. E é porque tem que... Eu acredito que as novas gerações já têm uma outra visão completamente diferente. Mas houve muita resistência nas minhas gerações e nas gerações que não foram criadas no computador, já a priori. Entendeu? Até pela sua dificuldade ou inabilidade de lidar e por uma série de questões. Essa questão, bom, de fato você não está vendo, não está cheirando a pessoa, não está tocando, e tal. Mas eu acredito que outros meios, pela entonação de voz, pelo rosto, eu de fato não tenho restrições. Eu acho que de fato dá para ver. Olha, se você pensar, tem até casos clássicos de psicoterapeutas em que a pessoa foi para outro país naquele tempo por cartas. Se a emoção não fosse transmitida até pela palavra escrita, não existiria o romance. Sim, exatamente. Tá? Então, vamos dizer, a presença não é a única forma da transmissão das emoções. Essa forma, né, a forma presencial, de fato é uma das formas. Né? Se você perde alguma coisa com a forma virtual, eu não sei, eu acho que eu tendo a acreditar que você tem outros meios
né? Que é a entonação da voz, que é o uso das palavras, que é aquele embargo, é aquele pigarro, é aquela coisa, você vê um olho marejado e você vê outras manifestações de emoção. Eu não tenho grandes restrições. Não tem restrição no tocante a essa percepção de sentimentos e de emoções em uma sessão, como também não tem restrições à eficácia de um tratamento à distância. Também eficácia, esse é outro assunto, né? que dá assunto. A eficácia é muito interessante, né? Porque o que é uma eficácia? Quando você tem um medo tremendo de cachorro, não pode sair na rua porque você acha que vem um cachorro, você sobe no muro, fica desesperado com um cachorro. Você faz um tratamento e você perde o medo do cachorro, o tratamento foi eficaz. Certo. Né? Aí você pode medir claramente essa eficácia. Quando você tem uma vaga sensação de mal-estar, alguma angústia na vida tal, e você faz um tratamento psicoterapêutico, e daqui a algum tempo de psicoterapia você fala, não, hoje eu estou bastante melhor, hoje eu já não me sinto tão angustiado, eu consigo lidar com meus problemas diários sem ficar tão apavorado. Houve uma eficácia, você não a mede. Então a aplicação do método científico é sempre uma coisa, o método científico sempre ele supõe algum tipo de mensuração, é sempre um problema na psicoterapia quando ela está tratando de aspectos muito subjetivos. Sim. Né? E ela é subjetiva. Ela é subjetiva. Eu vou até reformular minha questão. Não há restrição no tocante à detecção de eventuais sentimentos, como também não há restrição no tocante ao atingimento da proposta traçada pelo profissional. Não, acho que não. Não há, né? Não, acho que não. E eu vou reiterar sempre que não há mesmo, viu? Porque engraçado, eu até brincava com a minha terapeuta, eu falei, eu serei sua tese de mestrado, porque ela teve uma grande resistência, se não fosse a intervenção do psiquiatra... Agora, eu gostaria de falar bem para o espectador que é interessante que ele procure opiniões opostas à minha, né? Porque tem muito isso, viu, Carlos? É o seguinte, eu sempre fui um fã da tecnologia, não um fã inveterado, não vou viver a tecnologia, mas as transformações que a tecnologia faz no mundo, como é que as pessoas... Eu sempre gostei muito do assunto, tá? O que não implica em que eu não gosto da questão filosófica e histórica também e tal, né? Mas isso é muito interessante, né? O mundo mudou demais com a tecnologia e as pessoas mudaram, inclusive, psiquicamente demais, né? Frente a toda essa, inclusive essa mobilidade, essa possibilidade de comunicação. Só a existência do telefone celular daria 400 teses de mestrado, né? O que mudou a vida das pessoas. Outro né? equipamento que eu não me habituo, eu gosto. Posso contar uma historinha aqui? Lógico! Então, tem um filho meu que gravou um CD... que nós vamos, inclusive, apresentar. Vocês vão apresentar? Eu já vou só dar um closezinho aqui, mas nós vamos fazer o javazinho ao final. Com muito prazer, viu? O professor não pediu, mas eu conheço, sei que é muito bom. Então, o Daniel gravou esse CD e ele teve que ir a São Paulo e pediu para eu entregar esse CD para um amigo dele que ia fazer alguma coisa de divulgação e tal. Falei, tá bom, então eu entrego para você. Liguei para o amigo dele, falei, fulano, onde que a gente se encontra? Me dá uma hora aí, eu saio a tal hora, eu ia dar aula na universidade, eu saio a tal hora. Não, quando sair tu me liga. Falei, qual é a dificuldade? Não, onde você vai estar? Eu vou sair 9h10. Onde você vai estar 9h30? Não, Cancelo, quando você sair você me liga. Não, então, tá bom. Aí eu tentei insistir, por que não marca uma hora em um local, como nós sempre fizemos? Não, então tá. Então eu saí e liguei para ele. Falou, onde que tu tá? Eu falei, bom, eu vou pegar agora a Conselheiro Neves, vou em direção ao Boqueirão. Então eu estou aqui pelo Sesc, então daqui a uns 15 minutos, quando você estiver mais perto da praia, tu me liga que eu devo estar perto de ti. Então eu comecei a perceber, e depois eu li algumas outras coisas muito interessantes. Por exemplo, a molecada, quando sai à noite, uma boa parte, talvez a maioria, eles não falam, olha, vamos tal dia em frente ali a Moby Dick. Certo. Não tem mais isso. Vai um para cada canto, vão se ligando. E aí, como é que tá? E aí tem gente, cruzando. Não sei o que e tal. E a coisa vai se arrumando, aí uma hora eles se reúnem num lugar. Muda, inclusive, a mobilidade mais básica, marcar um encontro. Sim, algo que pra gente parece relativamente simples. Eu tenho uma resistência a esse tipo de coisa também. Eu também, quer dizer, mesmo eu que gosto da coisa, aquele dia eu resolvi insistir só pra ver até onde chegava o cara. Não houve meio do rapaz marcar uma hora e um local comigo. A questão tecnológica, ela está assim, se desenvolvendo demais.
e afetando, e eu não tinha analisado dessa forma, na questão deslocamento. Nossa, né? impressionante. Questão deslocamento, 9 horas na porta da Católica. Não, na hora que você sair, me liga. O cara já veio fazendo o trajeto dele, calculou, vou encontrar o Cancelo mais ou menos tal hora. Você encontrou quase na porta da minha casa, rapaz. Loucura. Maravilha. Que loucura. Ótimo, mas é interessante. E mais, professor, pegando esse teu gancho... Eu escrevi até um artiguinho sobre isso, meio jocoso, que está até na minha página. Ah, é? Vou pesquisar, porque eu ainda não... O senhor está tão bem conservado, eu estou tão bem judiado. Eu acabei de fazer 37. Né? E não tem gente que me dê menos de 45. Eu não consigo lidar com essas tecnologias. Não, mas primeiro que eu não tenho muita vontade de. E segundo que eu não consigo. Essa história de fotografar e mandar na hora para não sei quem. Isso tem acontecido no exemplo que o senhor deu, no tocante às baladas da molecada, né? Sim. Tá todo mundo espalhado. E aí, tá legal? Pera aí, ó. O cara bate foto, já manda pro outro. Já tá no Facebook. Não, e já manda pro outro, fala, pô, aquela balada tá mais legal que essa, se encontra todo mundo em uma hora, tá todo mundo junto. Muda completamente o deslocamento. Eu tive na Europa recentemente, e eu gosto muito de fotografia. Insisti durante um bom tempo com a Nikon analógica, tive que mudar 2 anos atrás. E nem Photoshop eu mexo, é aquilo que sai na digital mesmo. E eu tenho um bom equipamento, eu e minha esposa. Raro ver pessoas utilizando equipamento hoje em dia. Tudo no tablet. A foto é no tablet. Os caras viram aquele negócio pro monumento, viram plec. Tudo no tal do tablet. Mas é impressionante. O meu smartphone tira fotos excelentes, né? Não agora, tanto o smartphone como o tablet, eles têm vindo com resoluções magníficas de câmera. Assim, próximas a derrubar uma Canon, uma Nikon. Outro dia eu fiz uma filmagem, o pessoal tocando, é impressionante. A nitidez é a perfeição, né? O áudio é muito bom também. Bom, é impressionante. Eu estou ultrapassado, não tem jeito, professor. Eu vou tentar, professor, tocar mais 1 ou 2 vezes no assunto de terapia online e gostaria de aproveitar o seu conhecimento para tratarmos, não da incapacidade laboral que se dá, a gente trata, mas assim, essa é uma análise bem filosófica nossa aqui, bem viajando, dessa questão gerações e avanço tecnológico. Só sobre a terapia online, deixa eu só ver se faltou alguma coisa. Uma pergunta rápida, para o senhor responder rápido. O senhor acredita que hoje em dia é pouquíssimo utilizado no Brasil a terapia? O senhor acredita que vai avançar bastante, que é o futuro da terapia? Eu acho que sim. Você vê, porque não é só a terapia online. A terapia online faz parte de todo o movimento. Na sua área estava numa séria discussão aquela questão da oitiva da testemunha através da videoconferência. Sim. Você vê que tem algumas paixões pró e outras paixões contra, né? E eu não entendo da sua área, mas aparentemente eu não vejo por que você tem que deslocar um aparato policial para levar um criminoso até um lugar se você pode ouvi-lo via videoconferência. Eu já não sei qual é a sua posição a respeito disso. A favor, igual a sua. Então, isso vai mudar muita coisa. Está mudando, não vai mudar, está mudando sob os nossos olhos. A gente acabou de falar que o modo das pessoas se encontrarem, que é coisa mais primitiva do que as pessoas se encontrando, né? Até isso. E a questão do Facebook, né, que você falou que você não tem Facebook. Nem Facebook, nem Twitter, nem sigo ninguém, nem sei como tem faz. Tem umas coisas fantásticas, por exemplo, eu tive em alguns países, Portugal, Colômbia, Suécia, em compromissos profissionais, e dando palestra. Na Suécia eu fiquei 21 dias, uns 2 anos atrás, de uma universidade, a gente tem um convênio lá, dando algumas aulas. Eu mantenho o contato com algumas pessoas que eu gostei muito, que ficaram meus amigos, alguma coisa parecida, através do Facebook, né? Eu sei da vida deles, né? Através do Facebook eu sei o que eles estão fazendo, eles mais ou menos sabem da minha vida. E essa coisa que devassa a intimidade, isso é simplesmente você tomar contato, o que é que você vai colocar de material ali. Certo. Né? Obviamente que existe algumas pessoas, principalmente muito jovens, que colocam coisas extremamente íntimas, o que aí de fato é uma devassa da intimidade. Mas eu conheci algumas pessoas, por exemplo, na Suécia, tem um casal de professores, tem um casal de gêmeos, eles já estiveram aqui no país, que eu adorei ver aqueles meninos, uma graça, um casal de gêmeos e tal. Eu acompanho o crescimento, ele volta e meia põe uma foto das crianças, eu estou acompanhando o crescimento dos dois, através do Facebook, de vez em quando escrevo alguma coisa, não, de outra forma, provavelmente perderia o contato. Sim. Como o senhor acha que isso está interferindo hoje na comunicação da molecada? Eu vou até tratar a molecada em si. Por quê?
mudou a forma de encontro. Há muito menos necessidade de fazer aquilo que eu mesmo com 37 fazia, de jogar bola na rua, jogar taco, correr na praia, esconde-esconde. Isso não existe mais, a molecada não faz mais isso. Não existe mais, talvez, nas classes mais abastadas, né? Acho que na periferia tem bastante. Na periferia deve ter muito ainda, apesar nos de bairros que, o pessoal vai. Vou falar uma coisa pro senhor, eu tenho 2 sobrinhos que moram na periferia de São Vicente, periferia mesmo, e eles hoje eles dividem o tempo da rua, e que para eles é muito gostoso porque uma rua de pouco movimento, sim. que nas férias a molecada joga bola das 7 da manhã às 10 da noite. Mas eles dividem esse tempo entre jogar online no videogame, no computador de casa. Eu acho que dividindo está tudo bem. Há uma preocupação quando o pessoal não sai do quarto. Era aí que eu ia entrar. E aquele pessoal que já tem uma tendência a ser um pouco retraído, não digo nem só molecada, e nem sei qual o critério técnico, me parece que até 12 é a infância, daí para frente a adolescência. Daí varia com nem sei qual o critério técnico, me foge, peço perdão. Mas assim, papo de boteco aqui. Esse pessoal um pouco mais retraído, jovens de 16, 18, 20, 22, que já tem uma certa dificuldade de interagir fisicamente, não virtualmente. Não seria para eles um escudo e uma forma de se afundar ainda mais na sua, não sei se é uma falha, mas assim, na sua timidez, na sua dificuldade? Então vamos ver por 2 ângulos. Vamos. Vamos ver primeiro o teu ângulo, tá tudo bem. Então o cara tendo ali uma possibilidade de se relacionar sem sair de casa, ele vai se relacionar. Vê por outro ângulo. Uma pessoa extremamente tímida, ela não se dispõe a sair de casa para se relacionar. Então aquele é um meio. Certo. Ainda que incompleto, ainda que necessitaria, vamos dizer, um complemento presencial, vamos dizer assim, não deixa de ser um meio de se relacionar. Certo. Tá? É claro que se o jeito se relaciona só desse jeito, você tem que tomar um certo cuidado. É preocupante. É preocupante. Mas eu não creio que isto aumentou, por exemplo, o número de tímidos, né? Há algumas pesquisas do Pierre Levy, que é um grande estudioso desse negócio na França, que quem mais se comunica pelo computador também é quem mais se comunica pessoalmente. Então as pesquisas divergem, viu? Tá? Há algumas indicações que o comunicativo é comunicativo tanto pelo computador quanto presencialmente. É claro que sempre existem as exceções dos casos patológicos. Eu creio que durante um tempo, agora nem tanto, houve muita divulgação, acho que de 5 anos para cá, isso, estou falando no chute, sem dados numéricos, mas eu acho que isso ficou mais tranquilo. Mas houve um determinado tempo em que se divulgou muitos casos bizarros, de golpes, de questões sexuais complicadíssimas. Sim. Isso existe por todo canto. Né? Isso existe também em outros meios. Isso facilita a questão da pedofilia. Tem que ter, claro, tem que ter todo um cuidado, é lógico. Agora, essas coisas sempre existiram. Se isso incrementou ou não incrementou com o uso desses meios, eu de fato não sei, precisava haver uma pesquisa muito clara antes das pessoas saírem falando. Né? Eu tenho essa impressão, o meu também é tudo aqui no chutômetro, por isso que eu rotulei de papo de boteco. Eu tenho a impressão que tornou uma zona de conforto para aquele cidadão que já tinha uma certa dificuldade de relação. E eu falo no pessoal, numa idadezinha mais avançada, pessoal, na minha época era o colegial, agora mudou tudo. A pessoa que está ali no colegial, no segundo grau, ou o pessoal universitário, você sempre tem, não adianta, o senhor dá aula, o senhor percebe isso. Em sala de aula você tem os comunicativos, os mais extrovertidos, os normais, e tem aquele pessoal que, meu Deus, que dali sai correndo para casa com medo, se alguém fala com ele, ele pula de medo. Eu acho que para esses, e até com casos um pouquinho menos exagerados desses, tornou-se uma zona de conforto, não há mais a necessidade de uma relação, de interagir, de participar de uns jogos psicológicos, que eu digo assim, primeiro ano, vamos fazer um torneio de futebol, vamos fazer um churrasco no fim de semana. Quase não fazem mais porque todo mundo trabalha, todo mundo... ou acho que se comunicam pelo tal do Face, pela internet. É uma impressão minha de leigo total, sem base científica nenhuma. Mas assim, eu tenho essa impressão que acabou retraindo mais os já retraídos, entendeu? Você vê o seguinte, o retraído, ele tem um problema sério. Hoje, ao mesmo tempo que a sociedade tem essa questão do contato virtual, você tem hoje uma supervalorização da extroversão.
Olha, os introvertidos sempre existiram. Sim. Né? Aquele cara que trabalhava no arquivo, aquele cara que era o pensador da coisa, aquele cara... Né? Nós hoje, se você vai para o mundo corporativo, por exemplo, eu sei do mundo corporativo de ouvir falar, eu não participo, posso estar sendo injusto. Mas todas essas seleções, e essas seleções absolutamente quase selvagens, né, para trainees e para não sei o quê, o pobre do introvertido, por mais capaz que ele seja, por mais inteligente que ele seja, por mais preparado teoricamente que ele seja, ele sempre fracassa. Sim. Nós supervalorizamos a extroversão. Uhum. Então eu posso até te dar o argumento oposto. Quem sabe a tecnologia achou um lugar para o introvertido se relacionar. Sim, sim. Porque ninguém é obrigado a ser extrovertido. Uhum. E as pessoas que têm um temperamento introvertido, elas nunca vão ser aquele italiano típico do filme. Ei, pessoal, não vão. E não tem é? uma frase Isso de aí seria Vinícius, forçar a natureza. Eu não lembro, eu vi ontem essa música do Vinícius que diz: quem fala muito geralmente tem pouco a dizer. Isso também. Tem essa também, né? Mas eu tinha essa impressão. Eu ainda vou pegar o gancho do Face, então. Eu não tenho nada contra o Face, quero deixar isso claro, eu só não o tenho. Tá. Tem um desenho animado chamado South Park, não sei se o professor já viu. Não. É um desenho animado meio que para adultos, fala uns palavrões, traz situações do cotidiano, situações sociais. E são lá 2 ou 3 irmãozinhos, não lembro, que todos têm Face, menos o mais inteligente. O mais inteligente não suporta aquilo, porque diz que aquilo está escravizando todo mundo. E um belo dia, o pai dele manda um irmão abre um Face para ele, porque não quer ter. Tá. Fala, você está inserido no Face, abrimos para você, você vai comunicar com a gente. Aí ficam sabendo e o pai dele manda um convite para ele ser meu amigo. Só que ele não entra no Face. Aí ele foi percebendo o pai diferente, até que um belo dia o pai falou: ei, você não vai me aceitar como seu amigo? Eu não sou seu amigo, o que eu fiz pra você, meu filho? Pai, do que você tá falando? Faz uma semana que eu te convidei pra ser meu amigo, não fez? Pai, mas eu nem abro aquilo, foi o Eric que fez. Não, você não quer papo comigo, eu não sei onde eu errei, eu não sei onde... Começa a chorar. Não gera esse tipo de escravizar. Por exemplo, pessoas com as quais eu mantive contato 10, 15 ou 2 anos atrás, ou que mantenho hoje, mas que não faço a menor questão de tomar uma cerveja ou quiçá um café, acham meu Face, me mandam o convite e pega mal, não aceitar. Não tem esse tipo de constrangimento? Claro que tem. Quantas festas você vai que tem aquela pessoa que você não tinha a menor vontade de conhecer ou de retomar contato, e a pessoa vai ou te encontra na rua? Ali é um ponto de encontro. Não é verdade, isso acontece sim. Isso acontece sim. Né? Uhum. De fato, quem não quer isso, agora, há diversas maneiras de você travar o seu mural. Há pessoas que colocam que só tem relações com as pessoas, relações virtuais, né? Uhum. Com as pessoas que são amigos. Também tem os enrustidos e os extrovertidos dentro do Face. Isso que ficam contando amigo, né? Um monte de gente que ele não conhece, mas... eu tenho 600 amigos. Tem. Uma outra coisa, a minha esposa tinha o Face, que foi criado no âmbito da faculdade de filosofia ali. Então eram assim textos de um absoluto interesse, critério técnico, era muito interessante. Só que aquilo foi alargando. E aí virou um Face como outro qualquer, daquele tipo das pessoas que colocam, tô indo almoçar. Sim. Tomei uma cerveja. O que o pessoal teve que fazer? Saíram todos do Face e abriram um blog. Para não se sujeitar a isso. Claro. É por isso que eu entendo assim como um pouco invasivo. Eu não vou dizer que eu nunca tive um Face, eu tive. Por insistência de um amigo, eu abri um na sexta, fui olhar no domingo, eu tinha 48 pedidos de amizade. Fechei. Falei, que é isso? Por que tanta gente atrás de mim? Tá louco? Não, quero paz, eu quero tranquilidade. Muito bem, eu vou te dizer até o seguinte, que para um profissional liberal como eu sou, né, em boa parte do tempo, né, eu sou professor na menor parte do tempo, até uma divulgação, até isso, né? Sim. Você tá com o nome na rede, né? Você tá com o nome conhecido. Uhum. Né? Eu tenho pouquíssimas pessoas a que eu tenho restrição, até pela minha própria natureza. Então, para mim, não tem o menor problema isso. Né? E meus ex-alunos todos, eu fico sabendo muito de como com meus ex-alunos, eu dou aula há 40 anos, né? Onde que eles estão, eu acho muito isso é gratificante. Muito gratificante. Eu acho muito gratificante. Agora, isso é uma questão da personalidade, né? Sim. Para mim, traz um retorno muito bom. É que assim, eu acho que também milita em favor do senhor aquela
calma inerente a todo psicólogo, né? Porque... Não, eu não sou tão calmo assim, não. Mas aparentemente o senhor transmite uma aura, uma paz muito gostosa, muito reconfortante. Está estourando o tempo, mas eu quero fazer 2 perguntinhas para o professor ainda. Onde vamos parar com essa questão tecnologia? Meu caro, essa é uma pergunta... Deixa eu só te interromper. Eu lembro de ter me assustado quando eu recebi o primeiro facsímile 20 anos atrás. Pois é. Mas como é que sai aquele documento? Isso aqui para mim? Pois é. Já é um artigo obsoleto, né? Não existe, peça de museu. Agora você é meio chato, uma resposta um pouco acadêmica. Né? O que a gente chama da pós-modernidade? Né? É a incredulidade, né? Não dá mais para acreditar nas grandes teorias que preveem as coisas. O que se ouve mais falar hoje? Vamos pegar os economistas. Olha, tem diversos cenários. O que são os diversos cenários? Olha, isso aqui pode ser que seja assim, pode ser que seja assim, pode ser que seja assim. E hoje tem uma teoria muito elaborada a questão dos cenários. Já ninguém mais se atreve a fazer uma previsão. Certo. O Eric Hobsbawm, que é um grande historiador inglês, né? Ele falou que a previsão em nível dos prêmios Nobel e tal, elas não duram 2 anos. E eu li uma vez um livro muito interessante de um francês chamado Bernard Ruyggs, assim, A Arte de Errar Previsões, de Júlio Verne a Bill Gates. Que bom! Porque, de fato, essa pergunta é um mero exercício intelectual que provavelmente daqui a um ano está totalmente desmentido. Está totalmente já derrubada essa tese, essa previsão. Nós não temos como prever onde isso vai chegar. Mas então eu vou até reformular, sem abdicar da minha última pergunta. A velocidade com que as mudanças estão ocorrendo em termos de tecnologia e da inserção da tecnologia no meio social, nos últimos 30 anos, será que é a maior velocidade da história? Dizem que é. Dizem que é. Né? Tá. O pessoal fala que você recebe hoje, num dia, mais informação do que recebia num ano, sei lá, um século atrás. Agora, como é que você mede essa quantidade de informação? Daí tem uma série de critérios e tal. De fato é. Agora, por incrível que pareça, aparentemente o nosso cérebro é capaz de assimilar isso. Qual é o limite de assimilação do nosso cérebro? Nem também os neurocientistas estão conseguindo responder. E isso poucos ousaram prever. Lógico, claro. Isso poucos ousaram prever. Professor, para encerrar, eu não posso me furtar de fazer uma pergunta relacionada à nossa área aqui de enfoque da oficina do direito, que é o direito social, e serei bem breve mesmo. Efetivamente, as patologias psíquicas, vamos citar o mal do século aí, depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade, etc., elas efetivamente causam, nos casos específicos, incapacidade laboral para quem delas padece? Sim. Causa, sim. A desmotivação de um sujeito com uma depressão relativamente grave, para ele é desesperador se manter no local de trabalho e fazendo. É desesperador. Inclusive, por vezes, não sei se muitas ou poucas, a depressão ela vem associada ao quadro da síndrome do pânico. Então, por vezes, esse deslocamento até o local do trabalho mas a maior parte das vezes não, né? A maior parte das vezes é aquele desespero de só o sujeito pensar em estar ali, ele entra num desespero terrível. E esse desespero, o único problema, assim, é que muita gente, viu, muito mais do que a gente pensa, ainda acredita que é bobagem, que é história, que é fita do sujeito, que frescura. Frescura e tal. E não é, né? A gente que trabalha nisso sabe que não é, que a pessoa está desesperada. E muitas pessoas, tanto da família quanto da parte das empresas, ainda acham que aquilo eventualmente pode ter um ou outro que esteja fazendo uma ondinha, né? Um ou outro e tal. Mas a enorme maioria, 99%, não é nenhum e te digo que fingimento nem coisa nenhuma. 99% possui de fato o problema e pelo menos 80% ainda encara com muito preconceito. Muito preconceito. Achando que é frescura, alguma coisa assim. Má vontade. Exato. E agora um desabafo que eu acho que contarei com vossa concordância. Infelizmente, no âmbito administrativo do INSS, os esforçados peritos não têm a formação necessária para detectar esse tipo de moléstia. Então, é corriqueiro, para não dizer que é quase 100% das vezes, um ortopedista está avaliando uma questão
de depressão ou uma questão de transtorno de ansiedade e, consequentemente, não outorga o direito de afastamento para um digno tratamento para aquele que merece. É um cenário muito caótico que a gente vivencia. Agora, hoje deixa eu, assim, não diria em defesa dos ortopedistas ou dos médicos, você, no tempo que você tem de contato com uma pessoa, imagino que o perito tenha pouco tempo de contato com uma pessoa, é muito difícil, de fato, você diagnosticar. Porque esse tipo de moléstia, a moléstia psiquiátrica de maneira geral, eu não quero dar uma de psiquiatra, que eu não sou psicólogo, mas ela não tem aquilo que se chama do marcador biológico, não tem um exame. Olha, você está com o leucócito baixo, você está, entendeu? Não tem um exame que detecte não tem, se é depressão, se é bipolaridade. Existem alguns questionários, existe alguma coisa, umas escalas de depressão, os Estados Unidos usa demais isso. Mas ali naquele âmbito é muito difícil isso requer um certo tempo, né? É muito difícil de fato você detectar isso. Isso teria que ser estabelecida uma metodologia, isso seria um árduo trabalho mesmo, isso não é fácil de resolver. Por vezes não é fácil para o psiquiatra. Sim, com estabelecer certeza. Qual o diagnóstico. Estabelece que é uma incapacidade, mas o diagnóstico não é fácil. Então, os diagnósticos são regidos pelo DSM, é que aí já estou entrando numa área psiquiátrica, que eu trabalho com muitos psiquiatras, que eu gosto muito, que a gente tem uma excelente relação, mas o DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, que é praticamente o CID, né, o Código Internacional da Doença da Psiquiatria, ele padece essa questão de para você fazer um bom diagnóstico, você teria que ter um tempo muito extenso junto com o sujeito. Eu tenho contato com o Dr. João Renault, uma grande referência. Ele diz que um bom diagnóstico em doença psíquica demanda pelo menos 5 anos. De uma boa análise, de um bom levantamento. Então, vamos ser muito mais modestos que o Renault. Vai, no mínimo 1 hora de conversa, sendo muito mais modesto que o Renault. Em que convênio, em que INSS, em que órgão você tem mais de 1 hora de conversa com o paciente? Mas nem no top do top da Sul-América, não existe. Professor, infelizmente o nosso tempo estourou. Eu peço só, antes de passar a palavra ao professor, a chamada aqui em mim, o CD do Daniel Cancelo, Uma Noite no Paraíso, Família de Músicos da Baixada Santista. O Daniel é o sax, né? É o Daniel saxofone. E o Theo é o tecladista. Pianista. E o professor é o violão. Que tem um estúdio. Hoje o Theo está com um estúdiozinho. O Theo está com estúdio de gravação? Pessoal em casa, este eu recomendo. Artista da nossa região, de uma extrema qualidade, um baita saxofonista, família de músicos. Aí ele está cantando e tocando mais do que tocando sax. Ele está cantando e tocando aqui? Eu conheço ele pelo sax. Composições dele. Músicas de Daniel Cancelo. Sugiro a todos vocês, assino embaixo, eu ainda não ouvi, mas conheço o trabalho deles. Tocaram no evento de Direito Previdenciário que fizemos. Tá aí a dica. Uma Noite no Paraíso, Daniel Cancelo. Professor, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. 5 segundinhos aí pro seu tchau. 5 segundinhos pro seu tchau. Bom, eu espero ter falado alguma coisa de interesse dos espectadores. Eu aconselharia a quem me ouviu a também procurar a opinião oposta, aqueles que são radicalmente contra a terapia online, para depois fazer um juízo e não ficar só na minha opinião. Ok, até logo. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Tá. Você em casa, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Fique ligado. Na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.